Nós vamos hoje aqui dentro começar uma viagem. E esta viagem será acompanhada pelo Espírito Santo de Deus e com os irmãos que o Senhor nos permite ter durante esses dias. Nós vamos estar trabalhando aqui as viagens missionárias de Paulo. Muito interessante. Deixa os irmãos saírem para as classes. Os irmãos que estão lá atrás, se quiserem vir um pouquinho mais para frente, melhor, para a gente poder interagir melhor, conversar. É classe, escola dominical, então quanto mais próximo, melhor para nós podermos interagir aqui. Começa aí abrindo a palavra do Senhor, lá em Atos, capítulo 9. E você procura, por favor, o versículo 20 e o versículo 22. Depois nós vamos dar uma passeada também lá em Gálatas 1:18. Ok? Vocês que puderem vir à frente, venham à frente. Nós estamos aí na iminência, talvez já no próximo domingo. Aliás, próximo domingo não vai ter por causa da IBF, agora que eu lembrei. A inauguração de duas classes, né? A classe dos jovens e também vamos ter a classe de casais. Então, nossa classe vai dar uma enxugadinha aqui, mas não vai interferir no que nós temos feito aqui em classe, em EBD. Então, os irmãos são livres, não é... estão criando classe, é obrigatório? Não, não é obrigatório. Você pode frequentar a classe de jovens, já não sendo tão jovem, você pode ir para lá, não tem problema nenhum. Você pode participar da classe do Luciano, da Cosmovisão, sendo jovem ou um pouquinho mais experiente, não tem problema nenhum. Se você é casal, aí sim tem uma pequena restrição à classe de casais, só os casais lá. E enfim... e a nossa classe que vai atender aqui o povo, vamos dizer assim, um pouco misto, no sentido, pode ser jovem, pode ser adolescente, pode ser casais, pode ser todos. Onde você quiser ficar, fique. O importante é que você procure ali aquela faixa etária, procure ali aquela identidade com a classe, para que você possa desenvolver. Mas sem prejuízo à classe aqui dentro, que a gente costuma chamar classe dos adultos. Quem sabe a gente coloca outro nome futuramente, né? Classe dos adultos. Tem criança com 14 anos, está mais adulto que muito adulto por aí. Então, temos que ver a controvérsia quando a gente fala de adultos por aí, né? Vamos orar primeiro, feche seus olhos, vamos falar com Deus. Estamos transmitindo tudo direitinho? Perfeito? Data show também? Ótimo. Então, vamos lá, vamos precisar hoje. Senhor Jesus, louvado seja o teu nome. Graças te damos, Senhor. Deus, e agora... estamos na total dependência do Senhor para esse estudo, essa caminhada bíblica que o apóstolo Paulo deixou para nós e o Senhor permitiu que fosse registrado nas Santas Escrituras para o nosso conhecimento e também, Deus, para que possamos praticar, entender a visão missionária, entender que a igreja precisa ser missionária, entender que a igreja precisa estar nos quatro cantos da terra, mas precisa também estar com o nosso vizinho, com o nosso ente querido, precisa estar com nossos amigos, com os nossos colegas. Por isso, Deus, em nome do Senhor Jesus, que esse estudo, durante esse trimestre, possa, Deus, trazer em nós o ânimo e assim, Deus, possamos exercitar a prática da Tua Palavra. Abençoa os nossos missionários, abençoa as igrejas missionárias e desperta igrejas para serem missionárias e nos ajude a evangelizar aqui em nossa região, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos lá, então. Irmãos, durante essa semana nós nos dedicamos boa parte para ouvir alguns irmãos que falam sobre a viagem missionária de Paulo, né? As 3 viagens missionárias de Paulo. Nós vamos ter muita coisa bacana aqui ao longo desse estudo. E tão logo que se defina quem vai ficar aqui e quem não vai, nós vamos fazer um grupo só da classe aqui de dentro para que a gente possa enviar o material específico via aí o WhatsApp do grupo, para que os irmãos possam ir estudando durante a semana e chegar encorpado com aquele objetivo nosso do tema do domingo na escola dominical. Então, tão logo que defina as outras classes, nós vamos trabalhar desta forma aqui. O nosso tema aqui dentro será sempre as cartas de Paulo no domingo, tá? Vamos também trazer em um momento ou outro, não é classe única, só para a classe aqui de dentro. A gente já tem contato com dois irmãos para no mês de agosto ou setembro, que finaliza, nós trazer especialistas, né, para falar um pouquinho sobre isso para nós aqui, só para a classe aqui de dentro. Então, vocês vão estar assim nesse trimestre bem assim, vamos dizer assim,
nós estaremos oferecendo conhecimentos para que vocês possam compreender as cartas de Paulo e as viagens missionárias de Paulo e o objetivo da igreja na questão de missões. E vamos também descobrir algumas curiosidades, não é isso? Por exemplo, nós vamos começar com uma curiosidade, que não é tão curiosidade, mas é na Bíblia. Mas para a gente descobrir isso na Bíblia, nós temos que ralar um pouquinho. E depois que a gente toma conhecimento, a gente fala assim, gente, estava aí todo dia, eu nunca vi. Eu, por exemplo, eu não tinha conhecimento disso, né? E essa semana, ouvindo vários sermãos e palestras sobre viagem missionária, atentei para um detalhe de um sermão do pastor Hernandes Dias Lopes, que ele trouxe isso aqui. Eu falei, gente, isso eu tenho que passar para a igreja, mas primeiro eu quero saber se a igreja sabe como eu não sabia. Entenderam? Quero saber se vocês sabem disso, como eu não sabia. Agora eu passei a saber. Deixa eu fazer a pergunta. Quanto tempo levou para Paulo ser discipulado pelo Espírito Santo de Deus até ele começar as viagens missionárias? Quanto tempo ele levou? Foi logo após o seu batismo ele saiu? Ou ele levou um tempinho em algum lugar, no retiro espiritual, para se preparar para fazer a obra tão grandiosa que ele fez? O que os irmãos acham? É BD, hein? Opa! 3 anos! Cumprimenta ali, Natanel, por favor, em nome da Escola Dominical. Ouviu a mensagem, então aprendeu junto comigo, né? Aprendeu junto comigo. Olha, eu gosto da sinceridade do irmão, da irmã. Alguém tinha noção disso sem ouvir a mensagem do pastor Hernandes? Que alguém não ouviu por conhecimento ao longo da existência? Sabia sem a mensagem ou com a mensagem? Com a mensagem. Com a mensagem também? Sabia sem a mensagem? Em EBD. Eu não tinha atentado para esses detalhes ao longo da minha vida ministerial. Não tenho vergonha de dizer, porque nem tudo a gente tem conhecimento. Para criança, especificamente ali, né? Então, são detalhes ricos da Sagrada Escritura que a gente, às vezes, numa leitura, num estudo específico geral, não percebe. Você tem que ir lá fazer um estudo específico para descobrir esses segredos aí. Você ouviu o sermão todo. Mas é isso que é importante, né? Por isso que a gente quer abastecer os irmãos durante a semana, quando dividir a classe direitinho. Os irmãos já chegaram aqui, prepararam para a gente caminhar como estudo mesmo, tá bom? A escola dominical é estudo. Então, olha só, para quem não ouviu o sermão do pastor Hernandes, o estudo dele, vamos trazer assim, não naquele amparato de conhecimento que ele tem, mas bem sucinto, porque a gente também tem que caminhar com outras situações aqui. Então, abra lá, em Atos 9, você vai ver o versículo 20 e depois o versículo 22. Atos 9 está dentro da viagem, dentro do contexto da viagem missionária de Paulo, né? Versículo 22, 20 primeiro, olha só. Essa palavra logo, nós precisamos entender o que vem antes, né? Que Paulo está dizendo assim, depois de ter sido, ou seja, depois que ele foi visitado ali por Ananias e estava no caminho de Damasco, Ananias foi, amando do Senhor Deus, o curou, ele voltou a ter a sua visão, então ele se alimentou e tal, e depois de ter se alimentado, né, ele sentiu-se fortalecido e permaneceu em Damasco alguns dias com os discípulos, e aí vem o versículo 20, logo pregava na sinagoga Jesus afirmando que este é o Filho de Deus. Esse é o primeiro logos. O que nos chama a atenção é o versículo 22, dá uma olhadinha aí. Saulo, porém, mais e mais se fortalecia e confundia os judeus que moravam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. Então você vai ver aí que ele está na sinagoga com Jesus, no versículo 20, pregando, né? Demonstrando. A palavra que aparece aí é a palavra que ele pregava, afirmando-se. E no versículo 22, você vai ver que a palavra que aparece é demonstrando. Aí significa que ele estava apresentando uma tese, né, bem detalhada, bem meticulosa, a respeito da pessoa de Cristo. Mas como ele aprendeu isso? Que tempo levou do versículo 20 ao 22? Quanto tempo levou isso? Da sua conversão e o seu preparo? Esse tempo cronológico aí, segundo o pastor Hernandes, levou 3 anos.
do versículo 20 para o versículo 22. Para ele primeiro ensinar, afirmar, para depois ele demonstrar, que tem uma diferença muito grande sobre isso aí. E aonde nós vamos encontrar essa resposta desse interregno de 3 anos, irmãos? Aí que vem interessante, como a Bíblia é perfeita, escrita em momentos tão diferentes uns dos outros, mas ela não traz erro, ela é inerrante mesmo, verdadeira. Vai lá em Gálatas 1:18, olha só o que está acontecendo lá. Gálatas 1:18, aí que você vai descobrir esse segredo. Quem não sabia vai passar a saber agora. A resposta está aí. O tempo que levou do versículo 20 ao 22, aonde ele afirma e depois ele demonstra, faz uma tese, ele mesmo vai dizer assim: decorrido 3 anos, olha só, então subi a Jerusalém para avistar-me com Cefas e permanecei com ele ali 15 dias. Próximo versículo, 19. Próximo versículo. E não vi outros dos apóstolos, senão Tiago, o irmão do Senhor. Então, depois desse efeito, ele foi, vê se o versículo anterior, o versículo 17, diz antes, aí, né? Não, nem subi a Jerusalém, que já era apóstolo antes de mim, mas parti para as regiões da Arábia, ou seja, após a sua conversão, ao invés dele ir para Jerusalém, ele vai para a Arábia, e depois voltei outra vez para Damasco, ou seja, aí o versículo 18 vai falar assim, aonde eu permaneci na Arábia 3 anos, aí que vem essa comparação do tempo que Jesus teve discipulando, olha só que coisa, irmãos, o tempo que Jesus passou discipulando os discípulos, que foram 3 anos, e o tempo que Paulo passou com Cristo, ali na Arábia, com a ação plena do Espírito Santo, sendo discipulado pelo Espírito Santo, tomando conhecimento de tudo aquilo que o Senhor Jesus fez, literalmente, né? Enquanto ele caminhava aqui, e outras coisas mais, e ali ele permaneceu 3 anos, para depois voltar a Jerusalém, e aí começar o seu ministério de viagem. Ufa, 3 anos, né? De ministério. E às vezes as pessoas acham que a igreja tem que ser feita de qualquer maneira. E às vezes nós achamos que fazer missões tem que ser feito de qualquer maneira. Que pregar a palavra tem que ser feito de qualquer maneira. Nós sabemos que Paulo, antes da sua conversão, ele tinha uma doutrina que ele foi educado aos pés de Gamaliel, um dos maiores sábios, né, que tinha para inculcar ali a tradição judaica no seu coração. Melhor que tinha, o melhor professor que tinha na época, o mais sábio de todos. Mas ele também passou 3 anos sendo orientado diretamente por Deus, através do Espírito Santo de Deus, para ministrar as palavras do Senhor. Por isso que no versículo 22 de Atos 9, ele vai demonstrar que Cristo verdadeiramente, né, é Filho de Deus, que verdadeiramente é o Messias enviado por nós. Ele tem esse convencimento pelo Espírito Santo de Deus. Então, caminhando aqui para a nossa realidade desta manhã, o início da caminhada das viagens missionárias de Paulo. Primeiro, irmãos, nós tomamos conhecimento aqui que toda caminhada missionária, ou todo projeto, ou toda qualquer situação que precisa ser feito na igreja, nós precisamos ter alguns princípios. Não tem como fugir disso. Se queremos fazer o que Deus quer que nós façamos, se queremos ter a resposta que Deus quer que tenhamos, é necessário primeiro aplicar na palavra, conhecer a palavra. Porque conhecendo a palavra, você vai conhecer a vontade de Deus. Não tem outro argumento para nós. Você precisa se envolver com a leitura da palavra. Segundo, após a leitura da palavra, você precisa ter uma consciência de que você, uma vez dominado por essas verdades santas, você precisa ser discípulo. Discípulo significa praticar a palavra. Volto a dizer o que eu tenho falado ao longo deste ano à igreja: conhecimento não traz resultados, é engodo. Para que o conhecimento seja eficaz, o conhecimento precisa ser praticado. Precisa ser praticado, precisa haver transpiração, suor. Nós vamos ver que Paulo, depois de 3 anos, recebendo ensinamentos de Deus, ele sai para as viagens missionárias, ele sai para a prática. Então não adianta eu ficar todo domingo aqui,
dando conhecimento, se a igreja amanhã não quiser transpirar. Então será melhor fazer assim: Samuel, está aí a porta, convida o povo para se retirar, porque de nada servirá esse conhecimento aqui, se nós não sairmos daqui para praticá-los. E se nós estamos aqui ao longo da nossa existência, que já ultrapassou os 3 anos de aprendizado, né, dentro dessa trilogia do ensino de Jesus e do Espírito, e se nós ainda não praticamos, temos que rever o nosso conceito de cristãos. E eu vou até pegar um pouquinho mais pesado com essa classe, que é uma classe madura, já uma classe que está lá no final da pirâmide, está lá em cima, né, Carlinhos? Está chegando lá para a cidade dos pés juntos, está lá pertinho. Não é isso? Semana foram 4 velórios que nós tivemos que fazer. 4. Só essa semana. Então nós estamos chegando lá. A ordem natural é isso: viver e pôr além. É ou não é? Ou você acha que vai viver para a semente? Então, presume-se que nós aqui, pela maturidade de vida, pelo tempo de vida que temos, presumo que nós já aprendemos muito, tivemos muito conhecimento, e acredito que nós já colocamos em prática tudo aquilo que aprendemos. Se isso não tem feito, nós temos que rever urgentemente o nosso conceito e como nós estamos praticando, vivenciando o Evangelho de Cristo. Irmãos, não tente enganar a si mesmo. A palavra diz isso. O pior cego é aquele que, já diz aí a rotina da vida, o pior cego é aquele que não quer enxergar, que não quer ver, não é isso? E a palavra de Deus nos ensina, olha, ouvir não é nada, o que precisa ser ouvir e praticar. Inclusive falamos isso no trimestre passado, naqueles encontros com o Senhor Jesus. Jesus foi taxativo com isso: quem ouve e pratica, essa é a minha família. O só ouvir não é. Lembra lá do homem rico, lá do jovem rico. Ele só ouvia, mas não tinha prática. Tinha conhecimento desde pequenininho, mas não praticava. Então deve ser terrível, vai ser terrível chegar lá no céu e ter uma notícia ruim, né? No céu não, no céu é notícia boa. Quando chegar na porta do céu, ouvir uma notícia ruim, ilustrando para que a gente possa entender isso, né? De que nós não seremos aceitos no céu. E você vai debater todo o seu conhecimento com Deus, com Jesus Cristo. Jesus, eu conheço todos os livros, eu conheço toda a sua palavra, eu frequentei todos os cultos, eu até dizimei. Ele vai falar assim: não te conheço porque não houve prática. Abre as suas mãos, mostra o que você trouxe. Cadê as suas obras? E nós estamos vivendo um momento, irmãos, que se aproxima esse dia. Não dá mais para a gente ficar achando que vai chegar mais de 2000 anos. Se chegar a 2000 anos, glória a Deus, Deus é que sabe todas as coisas. Mas eu não vou chegar para mais de 2000 anos. Eu vou estar aqui um pouquinho, acabou a minha caminhada. Ainda eu posso caminhar, respirar, eu preciso caminhar na prática da palavra. Paulo leva 3 anos se preparando. E ele sai para praticar. Então, vamos começar assim essa viagem com Paulo, lembrando que se o conhecimento já adquirido e o conhecimento que ainda vamos ter, se não for colocado em prática, de nada serve. De nada serve. Tem muita gente querendo conhecimento e brigando para ter conhecimento, mas eu não vejo tanta gente de igual modo brigando para praticar os conhecimentos. Não lembro, não conheço. Não lembro. Mas o que mais chega no meu ouvido, as pessoas intercalando a gente ali, pegando o nosso pé, é que gostaria de saber isso, saber aquilo, conhecer isso, que a igreja tivesse essa visão doutrinária, essa prática assim, mas eles não falam assim: pastor, nós queremos fazer essa prática aqui de evangelização. Nós queremos sair para evangelizar. Isso eu não conheço. Nenhuma vez eu fui questionado com isso. Mas para ter conhecimento, todo dia. As pessoas querem ter conhecimento, mas não querem se associar à prática. Então, a viagem missionária de Paulo, irmãos, eu quero dar um tema nesse início de caminhada. Ela foi uma caminhada, uma viagem, primeiro, recheada de coragem. De coragem. Segundo, ela foi recheada de fé. Olha os temperos aí.
Terceiro, ela foi recheada de perseverança. Guarde essas 3 palavrinhas que nós vamos, enquanto puder estarmos aqui na escola dominical, falando sobre a viagem missionária de Paulo, nós vamos sempre trazer a memória aos nossos corações que foi uma viagem. Se ele tivesse ali como hoje nós temos a facilidade de celular, máquina fotográfica, tudo com o lugar, a gente ia saber que eu acho que poucas vezes você ia ver Paulo fazendo uma selfie de algum momento turístico. Se ele tivesse que fazer alguma selfie, ele ia fazer do seu trabalho prático e não dos locais turísticos que ele passou em sua viagem. Ele não fez uma viagem turística, ele fez uma viagem missionária. E viagem missionária, primeiro, coragem; segundo, fé; terceiro, perseverança. E foi um marco extremamente significativo na história do cristianismo. Olha só que coisa interessante. Após a sua conversão, após a ascensão do Espírito Santo, após os discípulos ficar cheios do Espírito Santo, aparece Paulo no caminho de Damasco, é convencido por Senhor Jesus, e é convencido de uma forma totalmente atípica dos nossos dias de hoje, a saber, se você me permite dizer isso, Paulo no caminho de Damasco, ele estava num culto? Paulo no caminho de Damasco, ele estava no culto? Ele estava no AEBD? Não, né? Ele estava numa reunião de oração? Também não. Ele estava num culto doméstico? Não estava. Tinha um grande coral cantando para ele? Tinha um belíssimo ministério de louvor cantando para ele? Tinha um grupo de oração, ele estava no momento de oração com a igreja? Pararam não, por quê? Desistiram? Escola dominical, AEBD, irmão, vamos interagir. Vocês só estão pensando, né? Ih, rapaz, é verdade. Estavam perseguidos no caminho. Tinha essa estrutura que nós temos hoje? Não. Paulo foi escolhido por Deus pela graça exclusiva de Deus, soberana vontade de Deus, a graça irresistível que nós pregamos e cremos. Não tinha esse parado. O próprio Deus decidiu lá, eu quero esse cabra, pronto, e acabou. Não tomou conselho com ninguém, tanto que os discípulos ficaram assustados. Isso aí. Ananias tentou falar assim: Senhor, o senhor conhece Paulo mesmo, tem certeza? O senhor não quer que eu te lembre o que ele já fez de mal para o nosso povo? Ananias tentou dar um 7-1 em Deus para você: não queremos esse cara no colégio apostólico, não. Ele já fez muito mal para nós, não queremos, não. Dá um tempinho, sai. Deus: não, esse aí é um vaso escolhido. Eu quero ele. É eu que quero, não é você não, Ananias. Não são os apóstolos. Nem considerei essa questão dos apóstolos, se a igreja queria ou não Paulo como membro da igreja. Poderia considerar aqui também, que nós somos seletistas, nós escolhemos quem nós queremos que sente ao nosso lado da igreja. Deus não é. Deus não faz acepção de pessoa. E muitas vezes nós esquecemos desse detalhe. Não tinha nada disso, e Paulo se converte aonde? No meio do caminho, numa situação de um coração que estava endurecido, que estava com vontade de perseguir e não se assimilar, se converter, longe dele se converter, e ele se converte. E é nesse ponto que nós precisamos perceber que o cristianismo e a expansão do Evangelho se dá exclusivamente pela vontade de Deus. E que nós hoje preparamos momentos para que as pessoas se convertam. E nós esquecemos que Deus é aquele que faz, e não nós. Nós precisamos orar e saber: Deus, o que nós precisamos fazer para que as pessoas se convertam? E não o que eu quero fazer para que as pessoas se convertam. Então nós queremos montar um belíssimo culto, belíssimo ministério de louvor, enfim, essas coisas todas, mas esquecemos que durante a nossa existência nós não praticamos a palavra de Deus. E eu esqueci de falar no primeiro momento que a palavra de Deus, conhecer a palavra de Deus, praticar a palavra de Deus e a oração. Porque lendo a palavra de Deus, você conhece Deus, Deus está falando contigo, e na oração você fala com Deus, não tem esses outros caminhos. E aí nós vamos pontuar uns itens que são mais esquecidos e abandonados por nós ao longo da nossa caminhada de fé. Por exemplo, leitura bíblica. Agora não responda, pense. Como é que está a sua leitura bíblica? É um ponto. Aí você vai analisar como está o seu conhecimento bíblico. Se você tem uma leitura boa e pratica, glória a Deus. Mas se não tem, como vai praticar? Então a segunda pergunta é: como está a sua prática do Evangelho? Você precisa responder. E a terceira pergunta: e a sua oração? Como anda a sua vida
individual de oração. Se nós formos medir a vida espiritual de oração pelas reuniões nossas de oração na igreja, crescimento, esquece. Só se Deus tiver muitíssima misericórdia conosco e passar aí pela Avenida América e derrubar um monte de gente do cavalo ou do jumento, sei lá, e trazer para a igreja presbiteriana. Vai lá que eu quero que você congrega lá. Porque se eu depender daquele povo lá, ninguém chega lá dentro, não. Agride, machuca. Mas é uma verdade que precisamos rever. Porque às vezes pensamos apenas num culto, numa reunião, num evento de 4 paredes para nós mesmos. A IBF está aí. As irmãs e os irmãos, quantas crianças vocês vão trazer para cá? Quantos vão estar envolvidos em fazer caravanas de pessoas para cá? Para ouvir, as crianças ouvirem a palavra de Deus. Talvez já passar a semana a gente nem vai orar por este evento. Mas na hora que você faz uma festinha em casa, você chama todas essas crianças para estar com você na sua casa, para mostrar como o seu filho é uma bênção, como a decoração está legal, dá aquela festança. Mas você não consegue trazer essas pessoas à igreja. E muitas vezes, para levar na sua casa um cerimonial, você está pagando para ela ir, porque não é de graça. E a igreja está aí com a porta escancarada, de graça ninguém quer. Ninguém traz nada de graça. Dói, machuca. Mas precisamos rever, porque viagem missionária, igreja é feita de coragem, fé e perseverança. Então, na história do cristianismo, como nós já falamos, a viagem missionária de Paulo representa o início da expansão do evangelho para além das fronteiras de Israel, para os gentios, e graças a Deus, que essa vontade de Deus, exclusiva de Deus, retirando a exclusividade dos judeus, no que diz respeito à salvação, ele transmite também aos gentios. E não é uma novidade do Novo Testamento, a conversão de gentios, irmãos. Vamos parar um pouquinho por aí e pensar. O Velho Testamento traz pessoas que não eram hebreus, judeus, e que foram atingidos pela graça de Deus. Talvez a mais conhecida, que mais nos chama a atenção, é Raabe. Raabe, ela foi transformada por Deus apenas por ouvir de longe, e não ouvir de nenhum profeta, não ouvir de nenhum judeu, e ouvia do próprio povo dela, um povo pagão, o que Deus estava fazendo através do povo de Deus lá no deserto, bem longe. Então, quando chegam os espias ali, que ela dá o esconderijo, a primeira coisa que ela fala, eu conheço o seu Deus e sei que ele vai vencer essa guerra, então tenha misericórdia de mim. Raabe. Então, lá no Velho Testamento, lá atrás, nós vamos ver esses exemplos e outros exemplos de pessoas que foram atingidas por essa graça de salvação do Senhor Jesus, sem ninguém pregar. Mas com o advento do Espírito Santo, e antes mesmo do Senhor Jesus subir, a igreja precisa ir. Ide por todo mundo e pregai o Evangelho, ensinando e batizando. Foi dada essa missão para nós, e dada essa missão para nós e a recusa dos judeus, o Evangelho chegou para nós, gentios, que agora somos regenerados, lavados e regenerados pelo sangue do Cordeiro. Senão nós não teríamos recebido essa graça de sermos hoje gentios, arrependidos dos pecados e atingidos pela graça do Senhor Deus. Então, esta jornada detalhada do livro de Atos, que conta e registra ali por Lucas as viagens missionárias de Paulo, você vai ter isso do capítulo 13 e 14, nos oferece uma rica caminhada, uma avenida, uma tapeçaria, primeiro, de grande coragem, segundo, como já falamos, de fé e de perseverança. Não é uma caminhada turística, não é uma caminhada de férias, não é. É uma caminhada de fé, de coragem, fé e perseverança.
diretamente. Isso. O ritual da lei, né? Aqueles rituais da lei, escravidão da lei, que a lei não, pela lei ninguém poderia ser salvo. E Cristo levou toda essa obediência da lei por nós, para que nós hoje em Cristo pudéssemos ser salvos. Então o apostolado e o ministério de Paulo é diferenciado, é com objetivo claro e definido. Nós vamos ver depois alguns paralelos, né, de constrangimentos que hoje acontece também no meio do apostolado, entre Paulo e Pedro, nos seus pensamentos, nas suas condutas, nas suas práticas. A Bíblia é muito interessante, que ela não revela apenas aquilo que nós achamos que é legal e bom e prático, mas ela também revela as picuinhas, é como o nosso registro de ata do conselho, né? Toda a vida da igreja é registrada ali. Às vezes a gente registra o que deu certo o ano todo, mas também registramos ali o que não deu certo, o que foi ruim para nós. A Bíblia é assim também, mas no outro ano a gente tenta amadurecer, crescer e acertar essas coisinhas. Então a Bíblia é algo essencial para nós. E esses capítulos aí que nós falamos, capítulo 13 e 14, vai nos oferecer todas as informações a respeito dessa viagem. Então Paulo anteriormente, nós sabemos que ele era conhecido como Saulo, era um fervoroso perseguidor dos cristãos. Antes de sua dramática conversão no caminho para Damasco, você vai ver isso lá em Atos 9, nós acabamos de ver 1 e 19. Após a sua conversão, Paulo tornou-se um dos mais zelosos apóstolos de Cristo, nós sabemos disso, dedicando sua vida a pregar o evangelho e estabelecer a igreja. Olha a prática aí que eu falei. Olha a prática aí, né? E quando nós chegarmos lá nas igrejas que ele estabeleceu, que ele plantou, que ele pregou, e não foi um ministério longo de 60, 80 anos. Alguns estudiosos dizem que da sua conversão à sua morte deu 20 anos, aproximadamente 20 anos. Desses 20 anos você tira 3 que ele estava no colégio lá, junto com o Espírito Santo, lá na Arábia, não é isso? Aí você reduz isso um pouquinho, desses 23, 20 a 23 anos, você coloca aí o último período de 53 até o final de sua vida, 63, pregando em cadeias. Então, na realidade, ele teve aí uma média de 7 a 10 anos de liberdade mesmo para viajar e fazer missões. Tempo curto, mas que deixou um legado gigantesco para nós. Prática. A prática traz o resultado, irmãos. Prática sempre traz resultado. Apenas o conhecimento traz a fadiga e não traz o resultado. Conhecimento não traz resultado sem a prática. Não estou dizendo que conhecimento não é importante. Paulo foi conhecer para praticar. Foi aquilo que eu falei. Temos que conhecer para praticar. Mas se conhecer e não praticar, tem alguma coisa que está aí equivocada na nossa vida cristã. A primeira viagem missionária de Paulo que nós estamos tratando, realizada, olha só, em parceria com Barnabé, João, Marcos. Então, nós tiramos logo uma lição aqui. Missões, pode ser feito sozinho? Pode. Temos muitos missionários em lugares aí que ele está sozinho. Mas sempre é bom ter um companheiro de jugo, caminhar juntos. O próprio Senhor Jesus, quando faz a primeira caminhada missionária, quando ele estabelece lá e comissiona os 70, ele não manda sozinho, ele manda de 2 em 2, não é isso? De 2 em 2, dá as devidas orientações e vai, né? Foi dada toda a autoridade, todo o poder àqueles comissionados e saem por aí, de 2 em 2. Então é muito importante que nós possamos pensar nisso, nas nossas caminhadas aqui no bairro, na nossa caminhada na rua, sair de 2 a 2. Um ajudando o outro, um conversando com o outro, um ampliando, né, o leque de atendimento àqueles que precisam dar. Pode ser feito sozinho? Pode, irmãos. Mas aí temos que rever o porquê que estamos fazendo sozinho. Só rever esse conceito. Se eu faço sozinho porque ninguém sabe fazer, já é um preconceito. Então não chamo ninguém porque ninguém faz do jeito que eu quero. Então eu quero fazer sozinho. Cuidado com esse pensamento. Se faço sozinho porque não interajo com ninguém, também já é um problema. Então temos que rever o porquê estamos fazendo sozinho. Se justifica, glória a Deus, faça sozinho, continue fazendo. Mas temos que rever o porquê. Se justifica, volto a dizer, continue fazendo, não deixe de fazer. Se não justifica, convide um companheiro de jugo. Tá, vou fazer a visita tal, vamos comigo? Vou fazer a visita tal. De 2 em 2. Há um problema sério nas nossas igrejas, e eu falo de maneira geral, de uma certa dificuldade de entender o simples como algo poderoso e acharmos que o complexo é que traz o resultado.
Nós temos dificuldade nisso, de entender. Então, às vezes, nós falamos assim, vamos dividir o grupo hoje, numa segunda-feira, numa terça, qual dia qualquer, nós temos 10 pessoas. Vamos dividir de 2 em 2. De 2 em 2. Então, nós vamos atingir 5 casas, num dia só, numa noite só. Aí vem alguém e fala assim, mais 2, quem vai tocar? Quem vai cantar? Começa por aí. Aí eu volto a Paulo no caminho de Damasco. Tinha algum louvor lá? Não. Não. O nosso problema é esse. Acha que só conversa traz resultado se você chegar na casa de alguém, cantar, se você fizer belos cânticos, um belo sermão. Não existe isso, irmãos. Visita é chegar, primeiro preparar para essa visita, orar, clamar ao Senhor que te oriente, que livre de algumas situações, se preparar para o momento que visita religiosa, você enfrenta cada coisinha por aí complexas. Está preparado espiritualmente. Pastor, só tomando um tempinho, mas me lembrei aqui, uma vez eu vi um testemunho do vencedor de Cristo, aquelas coisas que a gente trazia, eles aqui, e aí um dos livros contou uma história muito interessante do grupo. Eles tinham ido fazer um trabalho no sertão, lá no Ceará, no meio local, e lá tinha uma pessoa de coração muito duro, o Senhor. Então, as pessoas vinham, nossa, se preparam. O culto foi todo preparado para alcançar aquela pessoa. E aí, ensinaram, chegaram com bastante antecedência, estava tudo perfeito. E aquele homem entrou de chapelão e sentou lá atrás. Pregação perfeita, louvor maravilhoso, tudo certo. Apelo, nada, do homem levantar da cadeira. E aí ficaram frustrados, né? Eles fizeram para isso. E daí eles tinham que pegar uma estrada num lugar longe, umas 3 horas de viagem. No outro dia, eu sei que deu tudo errado. Chegaram em cima do culto, não tiveram tempo de tomar banho, não passaram o som, nada. E foram começar o culto, aquele homem viajou. Deus levou aquele homem naquele trabalho, em algumas horas de distância de chão, todo suado, sem ter passado, na hora da pele, aquele homem sempre. Sim. Deus faz, e a gente precisa entender alguns mecanismos, irmãos. Fala, Carreta. Pastor, a palavra tem nesse sentido, porque eu vi uma pregação no ocasião, pastor, ele fala o seguinte, não por que fazer o extraordinário? Deixa o extraordinário para Deus. Perfeito. Faça só o ordinário. Não se você vai sair em 2, faça o ordinário. Sim, sim. Não. Vai no ordinário, gostei, é isso aí. Então, irmãos, a gente tenta fazer da coletividade algo que dê o resultado que desejamos, não é assim. Pode ser, claro. Estou dizendo também que se você preparar um culto especial na casa de alguém, preparar por um motivo de aniversário, de ações de graça, que a pessoa convidou, algum motivo que ela não pode vir na igreja, tá, faz parte. Mas para a evangelização, não é isso que traz resultado. Não há. Jesus, quando separa os 70 de 2 em 2, ele não vai junto. Ele não foi junto. Ah, o pastor não vai? Então não vou. Ah, o presbítero não vai? Não vou. Ah, o diácono não vai? Não. Ah, a irmã tal de oração não vai? Não vou. Nós temos que entender, nós temos que entender que se nós sairmos comissionados para praticar o que conhecemos, vai dar resultado. Vai falar. Na minha época de criança, lá no interior, não tinha esse instrumento que nós temos hoje. Não tinha nada. Nada. E a igreja, ela acompanhava todos os trabalhos, no domingo à tarde, todo domingo à tarde, tinha culto, nas praças, nos bairros, a igreja ia em peso. É. Bons tempos aquele, a gente estava disposto a fazer. Pegando o assunto da história da igreja presbiteriana, e isso tem a ver com missões, há um tempo atrás, como é que funcionava a igreja presbiteriana do Brasil? Ainda era para funcionar assim, mas nós perdemos o rumo, completamente o rumo. E eu só não vou falar aqui o exemplo de uma igreja que segue isso, porque depois eu falo em off com vocês, tá bom? Porque hoje a gente tem que ter cuidado de falar algumas coisas na transmissão, citar nomes e aquelas coisas todas. Mas vou falar do nosso barco, do barco presbiteriano. E alguns pastores brigam comigo por isso, mas eu não abro mão de dizer. Existe no nosso relatório pastoral, ministerial, diz assim, atos pastorais. Quais são os atos pastorais? Ministrar ceia,
batismo, pública profissão de fé, e reuniu o conselho. São os atos pastorais. Os pastores têm que fazer isso aí, né? E não muito tempo atrás, nós tínhamos um pastor para 5, 6 igrejas. Com esse pastor, que ainda está vivo, Eliseu Samuel de Matos, que ontem foi homenageado, ele pastoreava de Linhares a Afonso Cláudio. Aí vocês ficam perguntando, quem pregava na igreja? Os presbíteros, diáconos, irmãos e irmãs. Quem é que fazia a classe nova, doutrinava os novos membros? Os oficiais da igreja interna, não era o pastor. Quem é que fazia visita nos lares? Não era o pastor, era a igreja. E foi a época que a igreja mais cresceu. Aí alguém falou assim, opa, estou cansado. Vamos contratar um pastor para ficar tempo integral na minha igreja. E ele cuida disso para nós e nós vamos cuidar da nossa vida. A igreja está caindo. O pastor não aguenta fazer isso tudo sozinho. Não dá para fazer. Porque ele é um. E as atividades são muitas. Estou defendendo o meu lado peixe, não. Mas se você estudar a história da igreja presbiteriana, você vai entender que era assim. Poucos ministros, mas grandes resultados. Hoje, muitos ministros, poucos resultados. O que está errado aí? Infelizmente, hoje nós somos crentes do ninguém. Não levo nem para isso, não. Não levo nem para isso. A gente tem que refletir na nossa prática, como igreja, como corpo de Cristo, né? Deixa o carreta lá que levantou, depois vai na irmã aí. Sim. Comunidade, ali os diáconos locais, aí você atende. A nossa igreja mudou o perfil. Éramos assim. Pastor era aquele líder espiritual, coordenado, tanto que era, no dia que o pastor estava na igreja, era uma festa, tinha até almoço. Almoço na igreja porque o pastor está chegando, aí o pessoal escondia as galinhas, os carneiros, porque tinha que matar tudo porque o pastor está chegando. Mas era assim que era feita, a igreja era regional. Pastor é transitório, presbítero é fixo, diácono é fixo. Nós invertemos e nós estamos enfrentando uma crise de identidade sem precedente depois que isso aconteceu. Você que pediu? Porque, pastor, infelizmente, nós perdemos, às vezes até fala, perdemos essa noção, essa consciência de que o ID é para todos. Para todos. Uhum. O ID é para mim, que sou membro, o ID é para todos. Para todos. E assim, a gente pensar em ensinar, ele precisa falar de Jesus, o coleguinha lá na escola, que ele é discípulo. Sim. Então, infelizmente, a gente até fala, nós não temos essa consciência. Então, aí entra naquilo que nós começamos, conhecimento e prática. E dentro da prática você precisa ter coragem, fé e perseverança para que as coisas aconteçam. Então, irmãos, esse estudo Escola Dominical, essa introdução à viagem missionária, que nem sequer chegamos ainda nesse contexto tudo, nós vamos com calma. Mas é importante que você venha aqui para a igreja para ouvir, participar, né? Questionar, fazer as suas considerações, sua crítica, não tem problema, dentro do respeito, dentro assim da vontade de corrigir os nossos erros, para que a gente possa praticar com mais assim verdades, né? E sempre ter um alvo, ou seja, o alvo é Cristo e com Cristo a gente pode crescer. Não somos perfeitos, mas nós precisamos voltar urgentemente ao que a palavra de Deus sempre nos orientou a fazer como igreja, para que as coisas deem resultado. Então, o resumo da viagem de Paulo, eu só vou falar o contexto histórico e depois encerrar rapidinho, sem problema. O contexto histórico, geográfico, olha só, a primeira viagem missionária de Paulo começou com a direção clara do Espírito Santo de Deus. Ninguém tem dúvida sobre isso, né? Então, eu volto a dizer, todo e qualquer projeto na igreja, irmãos, todo e qualquer planejamento na igreja precisa ter a bênção de Deus. Precisa ter a ação plena do Espírito Santo. Não pode ser uma vontade humana, não pode ser um desejo meu de achar que isto vai funcionar na igreja. A pergunta é, Cristo, Senhor Jesus, o Senhor permite que isto aconteça na igreja, que isso se torne uma realidade na igreja? Quanto tempo você ficou em oração, buscando a orientação de Deus para que aquele projeto venha a ser colocado em prática e venha a ser conforme a vontade do Senhor? Muitas vezes nós dormimos hoje e amanhecemos amanhã com a ideia e queremos já colocar na prática da igreja para que dê resultado. Eu pergunto, quanto tempo você orou por isso? Quanto tempo você orou por isso? Segunda pergunta, você é o primeiro da lista nesse sonho seu, nesse desejo seu? Você é o primeiro a estar ali para praticar?
Porque aquela coisinha de que manda, faço o que eu mando, mas não faço o que eu faço, não funciona na igreja. Então eu tenho essa vontade para você fazer, e não para mim, para que eu faça. Não, aí está errado. A vontade que Deus coloca no seu coração, primeiro é para você fazer, porque Paulo passa 3 anos sendo discipulado pelo Espírito Santo de Deus, e ele vem e não manda os outros fazerem. Ele faz. Ele faz. Ele sai viajando por aí. E a primeira viagem tranquila, a segunda e a terceira já bem complexa. Esse é o conceito que nós precisamos ter. Adoro ideias, irmãos. Mas eu gosto mais, além das ideias, eu quero que aquele que tem a ideia venha praticar. Venha colocar. Então, veja bem, a primeira viagem missionária de Paulo começou com a direção clara do Espírito Santo. Em Atos 13, 2-3, nós vamos ler lá. E servindo eles ao Senhor, veja bem, e jejuando, coisa difícil hoje na igreja, disse o Espírito Santo, quem pode questionar isso? Disse o Espírito Santo, está lá, né? Separai-me agora, o Barnabé e o Saulo, para a obra o que eu tenho chamado. Nem o nome de Paulo ainda foi mudado, de Saulo foi mudado, mas Deus já estava chamando ele, através do Espírito Santo. Então, jejuando de novo e orando novamente, e pondo eles sobre as mãos, impondo sobre eles as mãos, as imposições de mão, os despediram. Paulo e Barnabé partiram de Antioquia para Seleucia e de lá navegaram para Chipre. Então não foi uma coisa assim, Paulo acordou e falou assim, vou fazer uma viagem missionária. Ele estava diante das autoridades da igreja, né? Orando, jejuando. Aí o Espírito Santo vem e fala assim, separa Barnabé e Saulo para mim. Aí novamente eles oram, impõem as mãos, abençoam e saem para fazer a obra missionária. Então todo e qualquer projeto na igreja, irmãos, precisamos jejuar, precisamos orar muito, ouvir a voz de Deus, para que Deus fale assim, é isso que eu quero que vocês façam. E eu quero que fulano e ciclano façam. Olha só, olha o Espírito Santo dizendo, separa para mim Saulo e Barnabé. Eu quero os dois. E houve consenso na liderança. Ninguém se sentiu humilhado, ofendido para a estreia missionária, da expansão do reino de Deus. Não. Se curvaram diante de Deus, que o texto diz, então jejuando e orando, e pondo sobre ele as mãos, os despediram, os abençoaram, aceitando a vontade de Deus. Então, por favor, irmãos, se você tem um projeto, se você tem um sonho, se você tem um planejamento para a igreja, ore muito antes, jejue. E olha quem Deus está colocando para fazer essa obra. E quem Deus colocar, segue juntos. Porque às vezes você tem a ideia e de repente Deus quer que o outro venha praticar, mas você faz parte. Você faz parte disso. Não fique aborrecido que a ideia é sua. Eu passei por no início do meu presbiterato, na igreja de Colorado, nós demos uma ideia no início do ano ao conselho. O conselho foi unanimemente contra, todos eles, do pastor aos presbíteros, todos eles foram contra aquele planejamento que eu tinha dado para a igreja naquele ano. E quando chegou no final do ano, no planejamento do ano seguinte, veio um outro irmão presbítero, que já está com Jesus, e deu a mesma ideia, o mesmo planejamento para o ano seguinte, mesmo, sem mudar uma letra. Eu fiquei olhando. Aí todos, quando pediram o meu voto, eu falei, não, primeiro eu quero ouvir o voto de todos, depois eu voto. Do pastor a todos os presbíteros, joia, vamos fazer. Aí, você, Arildo, eu falei assim, eu não posso ir contra com aquilo que eu já dei ideia lá atrás. Não sei se os irmãos lembram. Esse planejamento aí, só os irmãos rever, já foi colocado em pauta por mim e o conselho rejeitou. Se é essa a vontade de Deus neste momento, glória a Deus, vamos caminhar junto. E foi um projeto salutar para a igreja. No tempo de Deus, na hora de Deus, na forma de Deus. Alguém levantou e falou assim, vamos colocar esse projeto aqui, porque o Arildo não vai ter coragem mais de colocá-lo, porque já foi rejeitado. Um terceiro colocou, o conselho aprovou, e nem por isso eu fiquei bicudo, birrinho com o conselho, continuei na minha caminhada. E foi grande a bênção do Senhor ali. Então essas coisas têm que ser com oração, esperar o tempo de Deus, a hora de Deus, o momento de Deus, para que possamos o quê? Praticar. O que nós não podemos é ficar só na oração, no jejum e no clamor e ficarmos deitados no nosso berço esplêndido, sem fazer nada, aguardando que Deus faça tudo. Alguma coisa precisa mudar. Amém?